Então é isso, impossíveis! Começando um vídeo, mais uma entrevista e hoje é super especial porque eu estou aqui com o ganhador do Jabuti, ganhador de HQ Mix e também o autor da minha HQ nacional preferida de 2020. Eu estou falando dele, Wagner Williams. Então curta, Uau! compartilha e se inscreva nesse canal porque o bate-papo de hoje vai ser muito especial. Então é isso, Impossível. Eu Ou estou não, né? aqui. Vai ser super especial. Estou aqui super feliz, super emocionado. Então, até me desculpem se eu estou meio ansioso, porque eu estava há muito tempo querendo fazer essa entrevista, então fico muito feliz. E eu imagino também, Wagner, que você esteja muito feliz, né? Porque no mesmo dia você recebeu a notícia do HQ Mix e do Jabuti, correto? Como é que foi a Sim, emoção? cara. Sim, não. Cara, foi uma dobradinha de ouro, né? Uhum. Não, e Foi bacana. legal pra caramba. Assim, o Jabuti é o maior prêmio do mercado editorial, né? E isso em todas as suas formas editoriais, todas as suas categorias. Seja livro de turismo, literatura, gastronomia, o Diaba 4. O HQ Mix já é o específico dos quadrinhos. E aí nisso tem trocentas categorias, mas cada uma delas dentro do aparato dos quadrinhos aí. Então, cara, foi ganhar os dois, assim, ganhar o cor, ganhei como cor do HQ Mix. Uhum. E ganhar os quadrinhos no Jabuti, cara, foi maravilhoso, né? Uhum. E antes de falar sobre esse verso em si, eu gostaria de continuar nesse assunto do Jabuti, porque em 2017 você encabeçou, né, um abaixo-assinado para os quadrinhos entrarem, né, no Jabuti. E aí, né, podemos dizer que foi uma ação bem realizada, né, bem aceita, porque entrou a categoria. Mas aí eu te pergunto, como você vê, qual foi o grande impacto no mercado editorial ou para as editoras quadrinhos terem entrado no Jabuti? Cara, assim, como eu falei no começo, o Jabuti é o maior prêmio do livro. Tem muita gente que criticou quando eu levantei a bola lá de colocar as histórias em quadrinhos no Jabuti, porque falaram que quadrinho não é literatura e tal, 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 tal. Mas o Jabuti não é um prêmio literário, é um prêmio do livro. Do livro, e aí o livro em todas as suas esferas. Livro de design, livro de arquitetura, livro de romance, história, né, ensaios. E no dia que eu fui lá no ano, e o dia em si que eu fui lá pegar o Jabuti de ilustração com a obra Lobisomem Sem Barba, que foi publicada pela Balão Editorial, o homenageado da noite era o Maurício de Souza, quadrinista. Só que não havia categoria quadrinista, histórias em quadrinhos no Jabuti. Tinha até gastronomia, turismo, não existia essa categoria para ser pleiteada dentro do Jabuti. E aí foi a deixa para eu levantar aquela bola lá na rede social de questionar exatamente isso. Aí me sugeriram fazer uma carta aberta à CBL. E aí eu chamei o Ramon Vitral, o Érico Assis, e a gente redigiu aquela carta, jogamos acho que foi o Change, Certo. né, aquela campanha de galgar e catapultar certas prerrogativas e deu muito certo. A CBL falou que foi meio que coincidência no ano que que eles estavam pensando em jogar a categoria História em Quadrinhos no Jabuti, foi um ano que calhou da carta e tal. Sei lá, ok. O importante é que os quadrinhos estão lá sendo representados. Qual a importância disso? Né? Qual a importância de qualquer prêmio? Eu estava conversando com um amigo meu, quadrinista já, de 1000 anos, assim, e ele, logicamente, falando que, cara, eu tô cagando para qualquer tipo de prêmio. Isso é mais para aliciar o ego, coisa do gênero. Concordo em partes, porque, assim, o maior prêmio de um livro
na verdade, um bom leitor, um bom comentário do leitor, um leitor que tenha gostado daquilo, né? O leitor da vida ao livro. Só que pensando no autor, que outra prerrogativa traria, que outra benesse traria uma premiação como essa? Além de aliciar o ego. E é muito simples. Para os quadrinhos, cuja linguagem é extremamente difícil, requer muito tempo, né? A produção meio penosa e a sua lucratividade com essa linguagem rasa pra caramba, um prêmio como o Jabuti te leva a ter uma visibilidade estrangeira, assim, internacional. Então, editoras lá fora, eu tenho uma agente literária da gringa, assim, a Amy Books, e ela já me colocou a par de tudo. Ela falou que, assim, uma editora que vai publicar uma obra brasileira lá fora, uma das primeiras coisas que ela pergunta é: quais prêmios essa obra ganhou no país de origem? Então é isso. Então, se você quer rentabilizar um quadrinho, cara, uma premiação como essa é meio que vital, assim. Uhum. Você acha que isso muda também a relação das editoras com quadrinhos? Também. Não, a relação muda, a crítica muda, olha com outros olhos. Mas isso, aí que tudo bem, é uma questão, sei lá, não é uma questão monetária, né? Talvez por encomenda de uma editora para você fazer um trabalho X. Mas esse lido de como a crítica te olha, te observa e tal, o rendimento que você tem com isso, com uma crítica positiva, por exemplo, é menor do que uma editora da França te pagando direitos autorais, adiantamento pela publicação da obra. Pensando em questão de grana, assim, cara, a premiação é meio que a menina dos olhos, né? É primordial ali. Uhum. E agora, entrando um pouco mais em Silvestre, essa obra aqui, minha querida, eu li em algum lugar que parece que Silvestre nasceu para ser um conto de terror infantil, né? Sim. Só que, lendo Silvestre, eu não consigo ver, né, esse conto de terror infantil. Como foi esse processo de transformação de um conto de terror infantil para uma obra tão visceral assim? Então, cara, eu tinha assistido, não sei se você viu, aquele... É um filme de terror, cara. Eu vou confundir um pouco o nome do filme. Acho que era Brobeck, Babadook? Babadook, Babadook. Babadook, Né? tá como se pronuncia. É. Você lembra desse filme? Você assistiu esse filme? Sim, sim. Lembra do livro infantil que tem no filme? Lembro, vagamente. O menino tá lendo um livro e rola aqueles pop-ups, ele puxa a Então. linguetinha, tal, é um livro meio 3D, não sei o quê. Uhum. Só que é uma história extremamente sinistra, assim, e eu vi aquilo lá, cara, que lindo, né? E é um livro infantil, de terror. Então, quando eu fiz Silvestre, era para ser uma coisa nessa linha, assim. Era a história do Pop-ups caçador. também? Também a intenção era fazer pop-up? Não, isso não. Pop-up não. Aí, cara, fica muito caro demais. Uhum. Mas era para ser um livro de terror infantil exatamente na pegada da atmosfera ali. Então, era um livro sobre um velho caçador, lendas antigas, e ele não conseguia caçar nada, porque justamente ele é velho. E aí tem a resolução final, que é a que está agora, não vou falar nenhum spoiler nem nada, mas a resolução final do Silvestre HQ, a publicada agora, é praticamente a mesma que seria do infantil. Eu criei toda uma desculpa lá para estar aqueles personagens todos, aquelas divindades todas, num único lugar, onde o anfitrião é um ser humano, e, há várias implicações em cima disso, né?
eu posso trabalhar várias deixas em cima disso e aproveitar vários cursos, extrapolá-los e trabalhar a relação deles em si. E aí eu desencanei do infantil e virou o que a gente tem hoje aí. E eu gostaria de perguntar também, porque assim, você até mesmo comentou, né, produzir um quadrinho, né, a produção de uma graphic novel é trabalhoso, né, demanda um trabalho, tudo, e Silvestre, né, pelo menos para mim e por algumas críticas eu li, não é uma leitura fácil, até porque eu entendo que ela não se propõe a ser uma leitura fácil, né? Uhum. Então eu fico me perguntando, para você, qual que foi o maior desafio de fazer um quadrinho tão reflexivo? Você chega a se questionar isso, do tipo, será que as pessoas vão entender ou você nem se preocupa com isso, a questão dessa criação? Não sei, acho que toda obra que eu faço, assim, e acho que a maioria faça, cada um faz para si. Faz porque você tem uma urgência sobre tal ponto, você quer resolver tal equação mental sua, e talvez isso reverbere na equação que um leitor tenha também. Mas, a princípio, é sempre para você mesmo. Você cria uma obra para você mesmo. Só que depois você tem que entender que essa obra vai ser publicada, se for o caso, né? Se você pretender publicá-la, então tem que tornar palatável tudo aquilo que está lá. Tem que criar alguns facilitadores, e aí você começa a pensar no leitor. Agora, uma coisa que acontece muito e me incomoda bastante é quando um autor ele negligencia a inteligência do leitor também. Então, não sei, eu não vejo como obra difícil para o leitor ler assim o Silvestre, não é também nada que requer erudição nem nada disso. É uma história, tem um lirismo, ok, tem algumas palavras um pouco rebuscadas aqui e ali, mas faz parte do lirismo e da época da história, né? Da fragrância da história ter aquele rebuscamento ali, mas não é nada inacessível, não. Pelo menos eu acredito que não. Agora, teve muita gente falando que Silvestre é uma história não linear e tal, não sei o quê. Cara, assim, o livro pertence, quando você escreve, o livro pertence, depois do ponto final, pertence ao leitor. Cabe a ele o entendimento da obra e ele vai ter isso de acordo com a sua vivência, com o seu repertório. Mas, para mim, enquanto autor e leitor do meu próprio trabalho, para mim, Silvestre é uma obra linear. Ela funciona, cara, começo, meio e fim ali, até que tem 3 capítulos, todos eles com um certo desfecho. Então, sei, Entendi. cara, sei. E falando um pouco mais de Você autor... achou complicado, cara? Você achou difícil a leitura? Não, eu não achei difícil. Eu não acho que é uma leitura para iniciantes de quadrinhos, né? Então, justamente porque eu identifico vários tipos de camadas ali, eu me apaixonei pela questão gráfica, então eu me apeguei muito a isso. Para mim, a questão dos sons que eu consigo identificar dentro da HQ, tudo. Então, e até pela arte ser mais orgânica, a questão da construção das páginas. Então, eu acho que não é aquela história que fala, a pessoa vai ler, tipo, como eu vou começar a ler quadrinhos? Silvestre seria a minha opção do tipo, olha, tem um bom quadrinho, mas antes de você chegar no nível de Silvestre, leia uma coisa para você se adaptar à linguagem dos quadrinhos, e aí leia Silvestre. Não, então, assim, não é para mim um entendimento difícil. Eu acho que não é um quadrinho para iniciados, né? Aliás, não para iniciantes, sim para iniciados, né? Mas aí você falou muito da questão do autor e sua obra, e eu achei curioso porque em Bulldogma, o seu quadrinho anterior, eu consigo traçar alguns paralelos, né, entre a personagem principal, a Daisy, né, e você, né, como autor, como criador, né, Daisy está lá criando seu quadrinho, as angústias e tal. Isso eu não consigo enxergar em Silvestre, até por questões de contextos, né? Então eu te pergunto, o quanto do Silvestre, né, aquele velho do Silvestre, tem em você e vice-versa?
Então, cara, a beleza da escrita é exatamente essa, né? Para ter uma boa história, eu não preciso falar necessariamente de mim. Eu posso falar através de mim, né? Através daquilo que eu pesco do mundo, assim, daquilo que eu absorvo do mundo que está à minha volta. Não quer dizer que seja sempre a minha voz narrativa ali. Não quer dizer que o personagem pense ou tenha que pensar igual ao autor. A beleza da criação literária é exatamente essa. É uma questão empática, né? Tem um comentário que eu achei muito foda, assim, do Mia Couto, que é um autor da África do Sul, se não me engano, e o cara é branco. E questionaram ele exatamente por isso, porque ele cria personagens que não são como ele, e perguntaram sobre a questão de lugar de fala e tudo mais. E ele falou que, olha, o poder da escrita é exatamente esse poder da empatia, de você se colocar no lugar do outro e pensar e sentir como o outro, entender como o outro age, funciona, sente. Se a gente tirar isso da literatura, a gente perde um dos seus maiores benefícios, assim, né? Então, o Silvestre, eu formatei a visão de um velho ali. Só que, assim, para mim foi fácil eu pensar num velho, porque olha só, branco, né? Tudo branco, tal, tal. Eu tenho 42 anos hoje, né? Na hora desse vídeo aqui, no dia desse vídeo. Só que eu passo fácil por 60 e poucos. No metrô, ônibus, me cedem lugares né? Não, o senhor quer sentar e tal? Como gentileza e o escambau. Então, sei lá, de mim, assim, cara, pensar o Silvestre em relação ao personagem lá do velho, tem um pouquinho disso, de vivenciar o que seria a velhice, mas nessa parte de como você é visto pelos outros. E eu acho que só, sim. Ah, bacana, bacana. O resto é eu tentar entender e sentir o que seria o velho. E aí, vendo o Silvestre, né, e aí você fala questões de interpretações, o que Silvestre fala para mim, é que fala também muito de relações humanas, né, o Silvestre, como eu enxergo. Mas também, igual eu te falei, eu faço outros tipos de leituras, né, dentro de Silvestre, coisas até meio metafóricas ou metalinguísticas, né, pode ser até umas viagens minhas. E uma coisa que me impressionou, que eu gostei muito, inclusive no vídeo de resenha eu falei isso, é a forma que você representou a palavra. Eu enxerguei ali um exercício criativo que você não quis apenas escrever a palavra, você quis dar, né, esse sentido do que a palavra representa pelo grafismo, né? Então eu te pergunto, por que dessa sutileza, né? Da onde veio essa inspiração? E se você fez um exercício mesmo, né? Aquele exercício gráfico, né? Tipo, separação. Como vou representar separação graficamente, não só pelo textual, né? Como foi, né, esse processo para você? Tá, então, foi assim, cara. Na concepção original do Silvestre, eu imaginava todo o texto escrito à mão. Era para ser manuscrito. Só que tem texto pra caramba lá, e eu não ia conseguir dar conta. Eu tenho uma letra feia demais, assim, e ia ser exaustivo demais desenhar todas aquelas letras lá, né? E aí eu pensei, cara, acho que por uma questão de tempo e uma questão até de leitura, melhor jogar o texto normal aí, uma fonte. E eu joguei uma fonte clássica, porque de certo modo, é uma história clássica, né? Ela bebe de fontes antigas, de lendas antigas, então deixa eu colocar uma fonte clássica para beber um pouco com isso. Só que os primeiros estudos de fonte e mancha gráfica, que o pessoal do design fala, mancha gráfica do texto, elas eram muito blocadas. Eram os retângulos, assim, com texto justaposto, sabe? Uhum. Ou até alinhado à esquerda, coisa do gênero, mas eram muito certinhos.
E a história, o título é Silvestre, a história é Silvestre. Tudo bebe ou puxa para isso, exige algo assim, fora do que seria algo ordenado. E aí foi aí que eu tive essa ideia de traquejar o texto, né? De tirar essa mancha gráfica retinha e tal, ordenada, e trabalhar ela de acordo com a imagem que aparecia na página, né? Então, se uma imagem tinha um espaço assim, o texto podia correr esse ponto, né? Circundar a imagem. Agora, além disso, o que eu posso trabalhar esse texto, que é uma fonte, lá, uma tipologia aplicada, para algo ser o mais natural possível e similar ao que fosse escrito. Aí foi onde eu tive a ideia de subir ou distanciar uma outra letra, de acordo com a palavra, com o entendimento dela. E aí, quando eu fiz isso, cara, não só me pareei pelas imagens, mas quebrei essa regrinha aqui, essa margem, e fiz esses traquejos dentro da própria palavra, entendendo cada palavra como um símbolo e colocando distante a palavra, as letras todas distantes uma da outra. Aí eu tive o start de fazer isso para todos os outros, assim. E visualmente, na questão estética de cada página, o texto aplicado dessa forma foi o que deu unidade a todo o resto. Não, eu Então foi. achei sensacional. Eu como Obrigado. design e tudo, para mim é uma coisa a mais, sabe? E é por isso que eu falo que Silvestre para mim é uma leitura diferenciada para o leitor conseguir captar sutilezas, tudo. Eu achei sensacional. E aí, uma coisa que eu não posso, né, deixar de comentar, e mais uma vez trazendo as sensações que eu tive de Silvestre, para mim, a Floresta é um personagem, para mim, a Floresta é um personagem, assim como, sei lá, Gotham City é um personagem em algumas histórias, tem aqui a Floresta é um personagem de Silvestre. E até pelo que ela evoca, né? Os seres que ela evoca. No vídeo, inclusive, da minha resenha, eu comento isso, que apesar de, né, você pode até fazer alguns paralelos com deuses americanos do Neil Gaiman, porque trazem divindades extintas, que já passaram tudo, eu senti muitos seres com brasilidade, né? Eu senti quase que alguns seres folclóricos, né, do Brasil. Você chegou a fazer alguma pesquisa, né? Ou foi da sua imaginação, esses seres surgiram para você? Cara, eu fiz uma pesquisa assim. Aí o ponto foi o seguinte: eu tinha a chance de juntar todas várias divindades, demônios, lendas num único ambiente, em confronto com o ser humano, né? O ponto era esse. E eu precisava criar um ápice dentro dessa conjunção ali, né? Dessa reunião. E aí, como criar um ápice em relação a isso? Então, a minha prerrogativa inicial foi ir atrás de uns 4 tipos de lendas, divindades, criaturas, que eram pautadas por personagens ligados à morte, ao rito de passagem da morte, de travessia e tudo mais, personagens ligados à loucura, seja aquela tipo do Curupira que disfarça as pegadas do caçador para ele perder o seu rastro e se perder na mata, ou outros parecidos de provocar a loucura no humano. A terceira era ligada a impulsos sexuais ali, já que é uma obra visual latente, né? Tem a questão de atração visual que a estética acaba evocando e a questão da pulsão contra a morte ali, né, de sobrevivência e tal. E aí, nesse ponto, eu entendi que seria cabível demônios sexualizados ou sexuais, mas que pensassem isso, né, que são... Aí tem a questão de alguns demônios tibetanos e tal. E tem uma quarta que agora me perdeu, cara, mas é isso, eu pensei em figuras que representassem a morte, a loucura e o sexo. Uhum. Tem uma quarta que me fugiu agora não vou lembrar. Mas basicamente foi esse. Agora, se eu posso usar dessas prerrogativas elementos do folclore nacional, cara, com certeza eu vou usar. Né? Isso dá aquela chancela made in Brasil, assim. Então, porra,
Ah, Eu sou muito mais próximo do que é daqui do Brasil do que qualquer outra coisa de fora. Então, precisei, e ainda bem que usei, né? Não, eu achei sensacional quando vi esses seres Não, tem o passeando pelas Curupira, páginas, é. tem a Mula Sem Cabeça. E aí, já indo para a parte final aqui da nossa entrevista, o Sylvester é a sua primeira HQ colorida, né? Que você, né, como a gente Então, comentou, ganhou o HQ Mix, tudo. E aí, né, eu tenho que perguntar, daqui para frente teremos mais trabalhos em cores de Wagner William e já até isso. emendo, né? Quais são os próximos trabalhos de Wagner William? Cara, tem, com certeza, quando você joga cor, você se ferra, né, cara? Porque fazer um trabalho impresso colorido é mais caro. É o mesmo preço, assim, pensando mercadologicamente, é o mesmo preço de imprimir um trabalho preto e branco com capa dura. Ou você imprime um preto e branco com capa dura ou um colorido capa brochura ali, né, capa Uhum. mole. O preço é o mesmo, assim, para você ter ideia. Então, isso gera custo. Só que ali no Silvestre eu ganhei o edital, que é o primeiro edital, o primeiro e único edital da Secretaria Municipal da Cultura de São Paulo, da capital. E espero que reabram esse edital, porque foi maravilhoso, assim, rendeu obras fantásticas. E como eu tinha essa grana, então vou encarar o colorido aí, né? Dar esse tempero. Acho que a cor ela cria um tempero, cara. Uma atmosfera a mais ali do que o preto e branco, né? E como era uma coisa natural, como era para parecer um caderno de viagens, um sketchbooks, tinha que ter cor, né? Tinha que ter cor porque a cor traduz muita atmosfera psicológica ali dentro do âmbito da história. Agora, os próximos trabalhos, cara, eu fiz durante a pandemia aí, é um quadrinho infantil, entre aspas, assim, a problemática é adulta, então sem limite de idade, mas não publiquei ainda. Eu estou caçando aí como tornar isso aí a público. Estou vendo algumas negociações, né, vamos dizer assim, e pode ser que saia ano que vem. O quadrinho é o Onsame, Onça-me. é sobre uma relação abusiva, tanto na esfera amorosa como na esfera profissional, entre um domador e uma onça preta. Então, esse já está pronto, é só publicar. Agora, além desse, eu fiz sob encomenda uma adaptação literária, essa toda no nanquim, com algumas intervenções, poucas digitais. Vai sair, acho que ano que vem também. E é isso, cara. Eu tô com uns projetos aí que estavam engavetados e tem que pleitear os PROACs da vida. E tamo aí, cara. Vamos ver. Ah, Ano que vem legal. vai ser bastante coisa. Ano que vem, pelo menos, acho que uns 2 ou 3 trabalhos estão saindo. Um deles colorido, que é esse Onça, Ah, legal. e os outros preto e branco. Uhum. E para finalizar, né, aquela pergunta mais descontraída, tudo, você já declarou, né, em uma entrevista que o Silvestre é um elogio à selvageria, né, que é aquela questão da selvageria, da liberdade, tudo. E Silvestre eu vejo que é uma selvageria, para mim, uma selvageria silenciosa, né, porque para mim tem muito silêncio na questão da floresta, tirando as partes quando vem as divindades, né. Então eu te pergunto, se você fosse escolher uma playlist para Silvestre Wagner, qual seria? Caraca, uma playlist, cara. Uhum. Ou uma música, Putz, então vez uma música para Silvestre. cara. Seria fácil. Bem, é óbvio, assim. É uma do Ed Vedder e o título acho que é Uivo em inglês, ou só o O cara Hum. passa a música inteira Uiva. Essa música foi trilha sonora daquele filme. O Into the Wild? Cara, Ah, eu é vou uma trilha procurar. sonora, é uma trilha sonora, uma das faixas. Ah, pode ser a trilha sonora do filme, né? Acho que foi o Ed Vedder que fez toda a trilha, né? Foi. Tem o Hard Sun e tal, e tem essa que eu não lembro exatamente o título dela, mas é só um Ivan, ele e o Ivan. Assim. Ah, legal. Vou colocar aí também no. Acho que poderia ser essa daí, cara. Vou colocar.
Bom, Wagner, a gente vai finalizando a nossa entrevista. Mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Agradeço, Parabéns cara. novamente, né, pelo Jabuti, pelo HQ Mix. Obrigado. Eu espero um dia, né? Eu espero não, vai acabar a pandemia, né? Então, né, a gente poder se encontrar pessoalmente para garantir o meu autógrafo aqui em Silvestre, porque, né, estou ali. Com certeza. Próximo evento aí que eu te encontrar, vou. Wagner, Foi um prazer, cara. muito obrigado. Então é isso, Impossível. Estou finalizando a entrevista. Foi uma entrevista maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado também. Deixe aqui nos comentários, né, se vocês ficaram com algumas dúvidas, o que vocês acharam do Silvestre. Vai lá no nosso vídeo também. Vou mostrar um selvagem aqui para você. Mostra aí. Olha o selvagem da casa aqui, ó. Qual que é o nome? Bituca. Bituca. Então é isso. Se vocês gostaram também do Bituca, curta, compartilhe, se inscreva nesse canal. Entendeu? Espero que vocês tenham gostado, porque realmente eu gostei. Eu estava muito ansioso para fazer essa entrevista. E até um próximo vídeo. Falou, valeu, obrigado!